Pela graça de Deus, hoje nós encerraremos esta série que fala sobre ansiedade. E o texto que irei utilizar hoje não poderia ser outro. É o texto que está em Mateus, capítulo 6. E nós vamos ler do verso 25 ao verso 34. Mateus, capítulo 6, versos de 25 a 34. Eu falei a leitura e os irmãos, por favor, acompanhem em silêncio. Encerrando assim esta série que fala sobre como o crente deve lidar com a ansiedade e a maneira como Deus é poderoso para sarar o nosso coração. Em Mateus 6, de 25 a 34, diz assim a palavra do Senhor: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Esse talvez seja um dos textos mais conhecidos sobre o tema ansiedade. E também é o texto que trata com muito mais acuidade, trazendo diretamente o problema para a nossa compreensão. Porque nós perguntaríamos, o que causa ansiedade no coração do crente? O que pode causar essa instabilidade emocional? O que faz com que estejamos inquietos de um lado para o outro e o coração num ritmo que traz tristeza profunda ao nosso interior e traz a desconfiança de que Deus não cuida de nós. Para nós entendermos esse texto que nós lemos, e o contexto aqui é o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha, nós não podemos estudar esse texto sem olharmos o seu contexto anterior. Porque o Senhor Jesus, Ele está na verdade aqui concluindo um pensamento. Ele diz, por isso. E essa expressão por isso, ela não está aqui à toa, mas ela demonstra que o Senhor Jesus, Ele vai mostrar como nós devemos alinhar o nosso coração com relação à sua palavra. E Ele vai mostrar não só a origem, mas as causas deste problema na nossa vida. E para entendermos o contexto deste por isso vos digo, precisamos olhar os versos anteriores de Mateus, no mesmo capítulo, capítulo 6, do verso 19 ao verso 24. E nós vamos, de alguma maneira, descobrir aqui o que de fato Jesus está querendo dizer. Mateus capítulo 6, de 19 a 24, portanto, os versos logo anteriores a este que nós lemos, diz assim, preste bem atenção. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração.
São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti haja, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. E aí, de imediato, o Senhor Jesus diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Como é que nós podemos compreender aqui o problema da ansiedade humana? Como é que nós podemos compreender aqui esse mal que assola o coração de tantos crentes? Porque o que nós estamos tratando aqui, quando falamos de ansiedade, meu irmão, nós estamos falando de paz interior ou conflito interior. Nós estamos falando aquilo que agita o seu coração e aquilo que te dá paz. Por isso, quando nós olhamos para esse tema, precisamos fazer uma pergunta inicial. Ou seja, em questão de ansiedade, a pergunta inicial é: onde está o meu coração? Onde está a minha segurança? Esta minha segurança e o meu coração estão nas coisas do mundo que podem ser consumidas ou está em Deus? A pergunta é: qual é o seu maior alvo como crente nessa terra? O seu maior alvo é a sua carreira profissional? É isto que você investe pesado? O maior alvo da sua vida é o seu trabalho? É o seu prestígio? São os seus estudos? O maior alvo é a segurança financeira no futuro? Eu quero dizer uma coisa para você: você está fadado a uma vida desgraçada. E o grande problema está exatamente aí. Ou nós optamos por uma vida cheia de graça, ou nós optamos por uma vida desgraçada. E o que mais nos assusta é que quando nós olhamos para os crentes na igreja, nós vamos descobrir que o maior anseio que ele tem é exatamente aquilo que o Senhor Jesus disse: não se preocupem com isto. Mesmo ouvindo a voz do Senhor Jesus, nós convergimos o nosso coração a uma direção que vai afetar o nosso interior. É por isso que crente tem estresse. É por isso que crente anda ansioso. Por isso que crente tem depressão. Por isso que crente quer se matar. É por isso que crente não tem paz no seu interior. Porque o seu coração, toda a sua preocupação está nos bens materiais. E ele simplesmente não dá conta disso. E ele vai atropelando tudo aquilo que pertence ao reino de Deus e à justiça do Senhor. Ele atropela tudo. Ele não quer nem saber. Olhando para as suas perspectivas, entre trabalhar no domingo e guardar o domingo, ele vai trabalhar. Porque é prioridade na vida dele. Isto é prioridade. O dia do Senhor é uma coisa quando dá. Quando dá. Percebe a sutileza do problema do coração? Percebe onde está o seu coração com relação a isto? Apenas um exemplo. O Senhor Jesus, ele nos ensina sobre isto. O Senhor Jesus, ele está falando de paz interior. O Senhor Jesus está falando de segurança na vida. E quando nós olhamos para esse texto que o Senhor Jesus nos traz, vamos perceber que essa paz interior, ela começa exatamente no coração. Ela não começa nas minhas atitudes, mas ela começa no meu pensamento, no meu interior. E é exatamente o que nós vamos descobrir do verso 25 ao verso 30. Porque é exatamente isso que o Senhor está dizendo. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. E sustenta não só os pais, mas os filhotinhos que estão lá.
Porventura não valei vós muito mais do que as aves, seus filhos não valem muito mais do que estes filhotes. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, alguns centímetros ao curso da sua vida? Não, o dia da nossa morte já está determinado. Não há nada que possa mudar o curso da nossa vida naquilo que Deus determinou. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim, mato, erva daninha, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. O problema é que nós, no nosso frenesi, na nossa tendência de descentralizar o reino de Deus, a sua justiça, o próprio Deus, e centralizar o dinheiro que eu tenho que ganhar, a carreira que eu tenho que investir e crescer, é o meu trabalho, o meu emprego. E aí então, nesse sentido, nosso coração ele começa a ser esmagado por essas questões, porque a minha fé, ela diminui diante do Senhor. Ela diminui. E o Senhor Jesus, ele não está tratando de outra coisa senão uma palavrinha muito feia, muito difícil de ouvir, mas que é verdade. O Senhor Jesus está tratando aqui de ganância. É isso que as Escrituras dizem. E é isto que adoece o seu coração. Porque o seu maior investimento é a sua carreira universitária, no trabalho, e em questões que poderiam ser colocadas e devem ser colocadas em terceiro ou quarto plano, obedecendo às Escrituras. Por isso você adoece. E às vezes não sabe, mas já está doente no seu coração. Quando o Senhor Jesus ele fala aqui da paz interior, e falando que essa paz ela começa no coração, ele diz assim, e é uma ordem. Veja que Jesus não está sugerindo, ele está dando uma ordem dizendo, não andeis ansiosos. A palavra ansioso aqui significa alguém que tem a sua mente perturbada, é uma mente dividida, é uma mente que dá atenção àquilo que para ele é mais importante. Uma mente ansiosa é aquela que foca naquilo que para ele é extremamente importante, mas na realidade espiritual aquilo não é o mais importante, então ele divide, ele fratura a sua mente. E ele começa a viver agora esse frenesi, esse sofrimento, entre o que de fato deve ser prioridade na minha vida, e entre aquilo que o mundo oferece. Talvez um outro exemplo prático para os irmãos são as mulheres dentro da igreja. Quando a palavra de Deus diz que a prioridade da mulher é ser esposa, cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar do marido, não, ela simplesmente sai de casa. Ela começa a encher o seu coração com a sua carreira, com o dinheiro, com aquilo que ela vai ganhar, e isso com certeza desestabiliza a família. Essa família é desestabilizada, e o que nós vamos encontrar é marido, mulher e até mesmo alguns filhos cheios de ansiedade, depressão, problemas do coração e da alma. É isso. E é claro que quem se alegra com essas questões, né, brincando um pouquinho quanto ao tema, são os médicos, os psiquiatras, porque vão ganhar dinheiro. O que seriam dos psiquiatras se não fosse esse problema de inversão de valores no coração do crente? Por isso o Senhor Jesus está dizendo, não divida a sua mente. Largue o que é do mundo, largue a sua carreira, largue o seu emprego, coloque isso em terceiro ou quarto plano. Você deve sondar o seu coração e não andar ansioso por absolutamente nada. E aí o Senhor Jesus ele vai falar em termos de importância. Ele diz, o que é mais importante? A vida. E é interessante que essa palavra vida, ela traduz um termo que nós conhecemos em português, que é psique ou psique. Ele diz, o que é mais importante? Você mesmo e o seu corpo? Isso é mais importante
O que é mais importante é aquilo que o Senhor Deus nos concedeu como presente na criação, ou seja, Deus nos criou, nos deu um corpo, nos deu uma mente, nos deu um coração. O que é mais importante? Isto ou a comida que você come, a roupa que você veste e os meios para adquiri-los? O que é mais importante para você? E aí nós vemos aquele grande dilema, que é um dilema filosófico, mas ao mesmo tempo se torna um dilema espiritual. A questão aqui é a crise entre ser e ter. O que sou ou o que tenho. O que me define é o que tenho? Talvez muitos digam assim, não pastor, de modo nenhum, mentira. Porque se nós buscamos estas coisas e elas se tornam muito mais importantes, e colocamos o Senhor Deus em segundo ou terceiro plano, ou melhor, o seu reino e a sua justiça, eu estou dizendo que mais importante do que o meu corpo, do que a minha mente, do que aquilo que o Senhor me concedeu gratuitamente, é mais importante para a minha vida. E nesse sentido, nós temos aqui, amados, claramente uma escolha. O que Jesus está dizendo aqui, ele está dando uma ordem, mas para nós e a nossa vida, isso se estabelece entre o ser e o ter, como uma escolha. E aí então o Senhor Jesus diz assim, você precisa ser um pouquinho inteligente, olha a natureza. Você crê na providência do Senhor? Você crê que Deus cuida de tudo e de todos? Então olha a natureza. E aí o Senhor Jesus, ele traz o primeiro exemplo, que são as aves do céu. É isso que o Senhor Jesus está mostrando. Observai as aves do céu. Ô nécio, burrinho, incauto, olhe as aves do céu. Pare um pouco com esse seu frenesi. Pare um pouco com esse trabalho que está exaurindo suas forças, sua mente, seu coração, sugando tudo aquilo que poderia, em primeiro lugar, ser dedicado unicamente ao Senhor. Pare um pouco, olhe as aves dos céus, é isso que o Senhor está dizendo. E é interessante, porque quando nós olhamos para Lucas capítulo 12, que trata exatamente do mesmo tema, sobre a ansiedade, é um texto paralelo, ele vai identificar ali essas aves, não como todas que existem, mas como o corvo, ou o urubu, ou uma ave de rapina. O que Jesus diz é, observe as aves que você tem nojo, que para você não faz nenhum sentido. E é claro que nesse aspecto nós poderíamos entender o que Jesus está dizendo, porque quando você está na sua casa e aparece um beija-flor, o que acontece? Todo mundo diz, olha o beija-flor, que lindo. Essa semana tinha um sabiá. Eu com essa minha mania de racionalizar, estrago a poesia da minha esposa, né? Tinha um sabiá, apareceu um sabiá chamado Sabiá da Venezuela. E ele estava cantando, amarelinho, cantando, e a Sandra olhou, nossa, que canto lindo, né? Aí eu com a minha racionalidade disse, para você, mas para o grilo, esse canto aí é de morte. Mas ela olhou o sabiá e ela disse assim, que lindo, que canto. E aí ela começou a filosofar, falando, como é que existem pessoas que prendem pássaros na gaiola, não é minha sogra? Cadê? Ela está aqui? Não. Está ali. Pois é, como é que tem gente que prende passarinho na gaiola? Era um sabiá, mas se pousa um urubu no seu quintal, você não vai olhar e dizer assim, nossa, mas que ave linda, sobretudo se você é flamenguista, não é? Nossa, que maravilha de ave. Não, você vai enxotar, vai tirar, o que é? Tem alguma coisa podre aqui. Ninguém liga para ela, ninguém gosta dela. É uma ave indesejada, mas Jesus está dizendo, esta ave indesejada é cuidada com carinho por Deus. Deus olha a cada urubu, a cada corvo, a cada ave de rapina individualmente. Deus olha para os filhotes destas aves de forma individual e cuida delas. Elas não precisam andar ansiosas, elas não precisam fraturar a mente. A ave como mãe, ela não precisa sair do seu ninho, abandonando os seus filhotes para buscar sustento, trabalhar em demasia. Não, Deus cuida destas aves. Agora a pergunta de Jesus é muito clara, o que vale mais para você? Em termos de natureza, e o que vale mais para Deus, os urubus ou seus filhos, resgatados pelo sangue de Cristo? Esse é o seu problema, meu irmão. Se você for honesto em tentar responder essa pergunta, você vai dizer, para mim,
mais importante é viver a ansiedade. Era uma ave imunda. Jesus se refere especificamente a um tipo de ave, os corvos. Deus cuida com fidelidade. Mas nesse sentido ele diz, e vocês? Valem mais do que esta ave? E veja que neste sentido o Senhor Jesus detecta aquilo que eu venho falando todos estes domingos, o Senhor Jesus revela aqui. Verso 30, ele diz, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé. E ele está falando aqui, obviamente, dos lírios do campo, mas essa expressão homens de pequena fé é a conclusão daquilo que o Senhor fala sobre o cuidado de Deus com a natureza e o seu cuidado para conosco. Porque quando o Senhor Jesus ele se refere aos lírios, nós muitas vezes olhamos para os lírios e achamos tão lindos, não é? Nossa, é uma flor tão bacana. Mas na verdade o Senhor Jesus ele está se referindo aqui a uma planta que se chamava crinon. Crinon é um tipo de planta que dá nos vales, que dá no mato, é erva daninha. Você já andou na rua e viu aquele mato que nasce, e algumas ervas daninhas até conseguem produzir uma flor interessante, mas que ninguém liga. Nós ligamos para a tulipa, nós ligamos para a rosa, nós ligamos para flores nobres, mas Jesus está falando aqui de uma erva daninha, de um mato. Essa planta era uma planta que gerava um talo um pouquinho mais grosso. E a única utilidade desta planta eram as pessoas pobres que não tinham como se aquecer no inverno. Elas iam então aos vales, colhiam então toda aquela mata, aquele mato, colocava para secar aquele talo e depois utilizava no forno para fazer comida e se aquecer. Não era uma flor que as pessoas diziam, nossa, que jardim maravilhoso. As pessoas diziam, nossa, que matagal, temos que tirar isso daqui. Era algo desprezado pelas pessoas. Agora você entende quando o Senhor Jesus, no verso 30, ele diz, ora, se Deus veste assim a erva do campo, e agora aqui a expressão é mato, erva daninha, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, porque crinon, e eu quero, se você me permite, utilizar a expressão que Jesus usou, para que você entenda o que ele está dizendo, porque quando fala lírio, que coisa maravilhosa, mas ele está falando de crinon, é uma erva daninha, que era utilizada para os fornos, utilizada para o fogão, para aquecer as famílias pobres. Jesus disse, Deus cuida destas plantas de forma tão exuberante, e aí ele dá aqui uma comparação tão profunda, ele diz, nem Salomão, nem mesmo ele, em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. E por que Jesus está dizendo isso? Porque quando as pessoas olhavam para aquela planta como mero combustível, como mato, como erva daninha, que não trazia nenhum sentimento de admiração, o Senhor Deus está dizendo, mas eles são cuidados por Deus. É interessante porque quando você olha para a erva daninha que nasce bravamente no terreno que você capina todo mês, Deus está cuidando daquela planta. E aí vem a pergunta, o que é mais importante, erva daninha ou você, que foi alvo do amor de Deus na eternidade, onde o Senhor Deus foi capaz de mandar o seu filho para morrer em seu lugar? O problema é que você não lembra disso. Você não lembra do que Deus foi capaz. Deus não foi capaz de ferir uma única unha de Cristo por mato ou corvos. Mas o Senhor Deus foi capaz de mandar o seu único filho para morrer em teu lugar, pecador miserável. Te colocar no seu reino de glória, dar a você uma eternidade, dar a você um reino. Mas você age ainda com a sua mente fraturada e você enterra suas raízes neste mundo. Porque parece-nos que nada mais vale do que este mundo e aquilo que ele nos oferece. É por isso que Jesus, e eu quero repetir pela segunda vez, ele diz, homens de pequena fé. Na verdade, essa palavra pequena fé simboliza uma pessoa desconfiada. Uma tradução melhor seria homens cuja fé está fraca e caída. Vocês não têm fé, vocês não creem em Deus, vocês não creem nas suas promessas.
Você não crê em nada, você só crê na sua força, você só crê na sua inteligência, você só crê na sua habilidade, você só crê naquilo que para você é mais importante, que seus filhos, que a igreja, que o reino, que o Senhor, você só acredita nisso. Você é capaz de abrir mão de qualquer preceito do reino de Deus, mas você não é capaz de abrir mão daquilo que você tem construído, enterrado suas raízes, e quanto mais enterramos nossas raízes neste mundo, na carreira, no emprego, seja o que for, quanto mais enterramos, mais nos distanciamos do Senhor por conta da nossa fé. E não adianta, meu irmão, não adianta, porque é exatamente isso que Cristo está dizendo. Não sou eu, é Cristo, são as Escrituras, é a sua palavra. Porque você poderia perguntar muito bem hoje ao seu coração, o que é mais importante para você? O reino de Deus, sua justiça, seus bens, e me refiro aos bens espirituais, ou aquilo que você tem vivenciado como carreira e trabalho, aquilo que você tem investido neste mundo vil. O Salmo número 8, versos de 3 a 5, eles nos incitam a pensar um pouquinho sobre a importância que temos como crentes diante do Senhor. Diz o salmista: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. O que o salmista está dizendo é: quando eu olho a exuberância da criação, quem sou eu, Senhor? Mas ele imediatamente responde: fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. E você simplesmente tem tomado esta coroa que Deus colocou sobre a sua cabeça e tem colocado no chão e pisoteado. Porque muitas vezes, para nós, mais importante é a carreira do que qualquer outra coisa. Vocês já viram como crente hoje é alguém que não tem tempo para nada? Você já viu isto? Meu irmão, nós precisamos fazer um mutirão. Não tenho tempo. Minhas irmãs, precisamos de vocês para fazer a comida, para que os homens trabalhem. Não temos tempo. Irmãos, estamos com alguns ministérios na igreja, defasados. Eu não tenho tempo. Não tenho tempo. Eu não ligo para Deus. Porque a minha prioridade é a carreira, o meu estudo, o mundo. Qual é o resultado disto? Doença da alma. Qual é o resultado disso? Remédios para domarem o seu coração, que vive uma situação, obrigado filho, que vive uma situação deplorável, no sentido de que o seu coração é cada vez mais esmagado por aquilo que você preenche no seu coração e na sua mente. É por isso, meu irmão, que você vive à base de remédios. É por isso que você enriquece os psiquiatras, e que são necessários. Eu não estou desprezando aqui o trabalho desses profissionais. São importantes. O remédio que ele prescreve também é importante, mas você depende unicamente disto. Porque você não aprende que o seu coração está fraturado. Você está tentando servir a dois senhores. Você está tentando servir a dois senhores, a dois deuses. Você está tentando servir ao Deus Todo-Poderoso, mas você também está com o seu altar no coração, prostrado e de joelhos, diante de Mamon, um Deus pagão, o Deus das riquezas. E aí a sua casa rui. Porque não há outro resultado. Não há outro caminho. E não é por culpa do Senhor Jesus, porque Ele nos adverte aqui. É a nossa intenção do coração. É por isso que Cristo fala da paz interior. Mas Ele também fala que essa paz interior, ela resulta em atitudes firmes. Não apenas como a atitude do coração. Simplesmente escolher ao Senhor e olhar
para a natureza e perceber o quanto Deus é fiel, o quanto Deus cuida de mim, como nós acabamos de cantar. Mas eu preciso também ter atitude. E agora vem o problema, porque enquanto estávamos falando do coração, é uma coisa que você trabalha internamente, mas agora precisamos falar de algo que você precisa fazer. E talvez dos 3 empregos que você tem, meu irmão, você tenha que deixar 2. Talvez, minha irmã, do seu emprego e da sua carreira você tem que pedir demissão. E é aí que vem o problema. É agora que o nó aperta. Porque é exatamente isso que o Senhor Jesus está dizendo. Ele fala de tomar uma atitude. Se eu quero ter um coração pacificado, eu preciso tomar a atitude de obedecer o que as Escrituras dizem. Por isso o Senhor Jesus, a partir do verso 31, ele diz que nós não precisamos fazer indagações. No verso 31 ele diz, portanto, não vos inquieteis. Não fique com seu coração perturbado, dizendo o que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Como certa vez uma esposa, um marido crente, em São Paulo, na região de Poá, onde ela tinha uma carreira brilhante como juíza. Ela chega para o seu marido e diz, daqui 1 mês eu peço e vou ficar em casa cuidando dos nossos filhos. E o marido naquele momento diz, mas amor, e as nossas finanças? Ela olhou para ele, sorriu e disse, o meu Deus proverá. Somos capazes de fazer isto? Somos capazes de fazer isto? Ou com aquele 3 empregos e à noite faz uma faculdade, você é capaz de deixar 2 dos seus empregos para servir ao Senhor, para estar com a família, cuidar dos seus filhos? É atitude. E isso começa com essas indagações. Então, o que comeremos, o que faremos, o que vestiremos? Ele diz, não precisamos andar inquietos com isso, porque essas inquietações nos colocam numa jornada sem rumo. Não há direção. Não há um alvo. Esse curso que você faz, esses empregos que você tem, não vão te levar a lugar nenhum em termos daquilo que é mais importante nesse mundo, que é o reino de Deus e a sua justiça. Porque nós precisamos compreender, amados, que muitas vezes os meus alvos me levam à angústia. E o que é mais triste? E aí o Senhor Jesus, ele fala claramente sobre isso. Os meus alvos são ímpios. Nós agimos como o incrédulo. Nós agimos e situamos o nosso coração como os incrédulos. Porque é exatamente isso que Jesus diz no verso 32. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. São os gentios que firmam a sua mente nisso. E aí o Senhor Jesus completa dizendo, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. O que Jesus está dizendo é que aquilo que adoece o meu coração, adoece a minha família, adoece a todos que vivem ao meu redor, é exatamente esta atitude que é semelhante à dos ímpios. Porque nós olhamos, por exemplo, para Bill Gates. Que carreira maravilhosa. Quando você liga a televisão, programas que falam de homens e mulheres de negócio. E você, eu era um pedreiro, mas aí eu comecei a estudar, eu estudei, e eu depois montei uma empresa para mim, e hoje sou um homem bem sucedido, eu sou um homem de negócios, eu sou um homem rico, e eu olho para aquilo e digo, puxa vida, bem que eu gostaria de ter essa oportunidade. E aí então vai entrevistar uma mulher e dizendo, e você? Não, eu também, eu estudei muito, ralei muito e hoje eu tenho essa carreira maravilhosa. Estou no 5º casamento, mas eu tenho essa carreira maravilhosa. E nós olhamos para aquilo e dissemos, Senhor, como eu gostaria de estar no lugar dessa pessoa. Mas quando nós ouvimos uma pessoa, alguém, um crente, dizendo, irmãos, eu larguei tudo para servir ao Senhor na Papua Nova Guiné. Aí eu digo, isso é bom para ti, meu irmão. Isso é bom para ti. Para mim, não. Ou quando uma mulher diz assim, irmãos, eu abandonei a carreira. O meu marido ficou como provedor. E eu fiquei olhando para os meus filhos e cuidando de meus filhos, evangelizando-os e colocando no caminho do Senhor. Aí a outra irmã vai dizer, isso é para ti, minha irmã? Para mim, não. Isso não é para mim. E o Senhor Jesus diz que essa atitude
é a atitude da impiedade. Quando ele fala gentio, ele está dizendo, você está igualzinho os ímpios. Agora, os ímpios, eles não têm um céu. Eles não têm um Deus para adorar. Eles não têm a revelação do Evangelho. Então, coitados, miseráveis, eles vivem nisso. Steve Jobs foi uma das maiores mentes que existiram neste mundo. Um homem aclamado e adorado por todos até hoje. Onde ele está agora? Você sabe? De uma coisa eu posso dizer para você com toda certeza. Ele está debaixo da terra, em altíssimo estado de putrefação. E eu pergunto, tudo que ele construiu, este legado, este império, em que serviu para a vida espiritual dele? E dos filhos dele? E da sua família? Só que Steve Jobs não conhecia Deus. Ele não conhecia Cristo. Você conhece. Por que você anda inquieto? Por que você deposita a sua confiança naquilo que é frágil? Naquilo que acaba? Naquilo que pode se tornar um desemprego? Como Eike Batista, um dos homens, outrora um dos homens mais ricos do mundo, hoje está caindo, ruindo. Porque é assim mesmo. Porque não firmar o meu pensamento no Senhor? Porque simplesmente não recitar no meu coração e permitir que as Escrituras falem aquilo que Paulo menciona em Filipenses capítulo 4, do verso 6 ao verso 9. Você pode repetir comigo a uma só voz, todos juntos, Filipenses capítulo 4, de 6 a 9? Repitam comigo. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Acho que eu não preciso ler esse texto de novo, não é? Acho que você entendeu o que a palavra de Deus está dizendo. E veja que o contexto aqui é de ansiedade. Às vezes nós usamos esse texto, falamos da paz que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. A gente usa para tudo no reino de Deus, né? Tudo bem, eu até acredito que há uma aplicação geral. Mas o contexto dessa paz é a ansiedade. O que Paulo está fazendo aqui é um paralelo entre a ansiedade e a paz que excede todo entendimento. Agora, essa paz, ela é adquirida quando? Quando você estuda feito um condenado, quando você trabalha feito um miserável, quando você não tem tempo para absolutamente nada, ou quando você descansa no Senhor. Onde essa paz pode ser encontrada? Por isso, paz interior requer de nós também atitude, uma atitude firme. Deus conhece a nossa necessidade como um pai, e Ele sabe o que é melhor para mim. Nos esquecemos disto. Nós achamos que viver pela fé é só coisa de missionário. Viver pela fé é só coisa de pastor. Viver pela fé é só coisa de obreiro. Eu não vivo pela fé, eu vivo pelo meu trabalho. E aí me permitam uma expressão forte, não é? Faz a maldita dicotomia. Eu tenho salário, pastor vive de oferta. Pastor vive às custas dos outros. Eu vivo do meu trabalho. E nós começamos a estabelecer essas divisões no reino de Deus. Não conseguimos perceber que o mesmo critério para a vida do pastor, do missionário e do obreiro é o critério para mim, que sou dono de uma grande empresa. É exatamente o mesmo critério.
E nesse sentido, o Senhor mostra, Deus é Pai, Deus cuida de nós. Agora, isso depende da minha atitude. Se você continuar nesse caminho, meu irmão, a escolha é sua. Agora, você vai desgraçar o seu coração e a sua mente. E você vai viver amargurado, você vai viver irritado, você vai viver estressado, você vai viver ansioso. Simplesmente porque você optou por fincar a sua confiança naquilo que é efêmero. Mas se nós fincamos o nosso coração no Senhor, isso significa dizer que nós teremos paz no coração. O Senhor Jesus, nesse texto, não diz que não devemos trabalhar. Aliás, as Escrituras falam claramente sobre isso. As Escrituras são absolutamente contra toda e qualquer preguiça. Preguiça é pecado. Bem como o apóstolo Paulo, numa palavra muito dura, ele disse: se você não quer trabalhar, que você também não coma. Esse texto não está aqui favorecendo uma vida de preguiça. O que esse texto está dizendo é que nós precisamos andar segundo a vontade de Deus, aquilo que Ele deixou para mim e para você. E para que fique claro, porque o Senhor Jesus, Ele ratifica isto no verso 33. Você pode ler comigo, junto? Leia com seu coração. E veja que essa palavra não está aqui à toa. Jesus não colocou isso aqui para embelezar o seu discurso. Jesus colocou isso aqui como uma opção de vida. Leia comigo. Buscai. Eu vou fazer uma pergunta para você, muito difícil. Mas ela demonstra onde está o seu coração. Você seria capaz de sair do seu emprego, da sua carreira, e se dedicar, por exemplo, ao ministério missionário em qualquer canto deste mundo? Meu irmão, a sua resposta é não, claro. Ninguém aqui é tolo, ninguém aqui finge. Mas é isso que Jesus está dizendo aqui. É isso que Jesus diz aqui. O Senhor Jesus, Ele utiliza duas palavras aqui, que são palavras importantes e interessantes para a nossa compreensão. Ele diz: buscar em primeiro lugar o seu reino. Quando o Senhor Jesus fala de reino aqui, Ele está falando do reino de Deus. Quando o Senhor Jesus fala de reino, Ele está dizendo então que existe um rei. Ele não usa reino de Deus como o ambiente do nosso prazer espiritual, dos nossos deleites, onde nós podemos confiar que vamos ganhar muito dinheiro. Não, não é isso não. Quando o Senhor Jesus diz, porque o contexto aqui é ansiedade e confiança no Senhor, Ele diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Ele não está falando aqui que o crente deve se converter, ele já é crente, ele já está no reino. O que Cristo está dizendo é: você deve agir como súdito neste rei. Você deve reconhecer que neste reino há um rei poderoso, que deve ser obedecido, que deve ser amado, que deve ser adorado, que deve ser louvado, e cuja glória faz com que dediquemos todas as nossas forças para Ele. É isso que Jesus está dizendo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus não é: eu preciso ter um ministério meia boca na igreja, porque aí pronto, de alguma maneira eu estou buscando. Não é isso não, é vida. É a sua vida diante do Senhor. É a maneira como você olha para Cristo. Porque o que nós poderíamos, para ajudar na nossa compreensão, perguntar aqui é: Cristo reina ou não? Cristo reina na minha vida ou não? É esse o ponto de Jesus aqui. Não é, sei lá, preciso talvez dedicar um tempo maior, aumentar um pouquinho o meu tempo com muito esforço para exercer um ministério na igreja. Não é isso não. A pergunta de Cristo é simplesmente: quem reina na sua vida? Se Cristo reina, você precisa trabalhar o seu coração. Quando Ele diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus, Ele está falando não apenas desse reino como herança, do qual participamos, mas Ele está falando de um rei que rege soberanamente
e que nós devemos confiar. E sabe o que é mais patético? É que estamos nesse reino. E às vezes nos rebelamos nesse reino, porque Cristo não reina sobre nós, mas Deus é soberano. Porque a sua ansiedade não vai aumentar 1 milímetro o curso da sua vida. O dia da sua morte já está decretado. E quando chegar aquele dia, aquela hora, aquele minuto, aquele segundo, aquele milésimo de segundo, você vai morrer. Então, por que a ansiedade? O dia da morte de seus filhos já está determinado. Não há nada que você possa fazer para mudar isto. Então, por que andar ansioso? Por que não se encurvar diante desta soberania existente e real de Deus sobre nós? Desse Deus que nos ama, desse Deus que cuida, desse Deus que olha para as aves e o matagal que cresce aí nos campos e diz assim: meu filho, eu quero cuidar de você com muito mais carinho do que eu cuido da natureza feita por mim. Mas é óbvio que para termos este cuidado, precisamos nos submeter ao Rei Jesus. E quando ele mesmo fala sobre justiça, porque aqui em Mateus ele utiliza as duas palavras, e não são palavras contíguas, mas são palavras que trazem um significado profundo. Quando ele fala sobre reino, ele fala de rei. Quando ele fala de justiça, ele está falando aqui de um Deus que é justo, porque a palavra justiça, ela aponta para um Deus que é justo. E quando fala de justiça, infelizmente não há tempo para esmiuçarmos essa expressão aqui, mas a palavra justiça, ela traz a ideia de redenção, porque Deus aplica a sua justiça na minha vida, traz a ideia de santificação, porque uma vez salvo, eu preciso lutar pela pureza da minha vida. E fala também da atuação do crente como testemunho e em favor do próximo, demonstrando o seu amor ao próximo. Então, nesse sentido, justiça aqui é a vida do crente, porque ele olha para o Deus justo e ele percebe que foi salvo pela graça de Deus. Ele tem que ter uma vida de santificação e ele tem que servir ao próximo na manifestação do seu amor. São as atitudes do crente. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo aqui não é outra coisa senão amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é buscar o seu reino. E ao próximo como a si mesmo. Esse é o resultado final da justiça. Isto é mais importante do que qualquer outra coisa na sua vida. Mais importante do que colocar os seus filhos na melhor escola da cidade é você, semanalmente, ensinar as Escrituras a ele. É você realizar o seu culto doméstico. É você ensinar o seu filho a amar a Deus, a estar presente no culto e se comportar no culto. Mas nós não temos tempo para isso. Você sabe qual é a justificativa de culto infantil? Que separa as nossas crianças deste ambiente que é único, é porque simplesmente os pais não ensinam seus filhos a se comportar no culto. Então a igreja tem que dar o seu pulo, tem que dar o seu jeito. Então tira as crianças para de alguma maneira tentar ensinar. É por isso, é simplesmente por isso. Porque se os pais ensinassem os seus filhos a amar ao Senhor, em todos os sentidos, por meio da admoestação e da disciplina, certamente não teríamos isto. Isto é de fato priorizar o reino de Deus na minha vida. É perceber que aquilo que pertence ao reino de Deus é o mais importante para o meu coração. Por isso eu preciso compreender quanto à disposição do meu coração. Porque você se lembra muito bem da passagem do jovem rico, não lembra? Bom mestre, que farei para andar contigo? Jesus olhou para ele e falou assim: você não conhece os mandamentos? Em outras palavras, o que Jesus disse foi o seguinte: você não sabe? Ame a Deus e ao próximo como a si mesmo. Senhor, que maravilha! Desde pequenininho eu tenho feito isso. Jesus olhou para ele e disse: é mesmo? Você tem amado a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Sim, Senhor. Então só te falta uma coisinha.
para completar essa obra maravilhosa da sua vida, você que cumpre a vontade do Senhor, vende tudo que você tem, dá aos pobres, se torne um pobre e siga-me. Muitas vezes a nossa atitude como crentes é a atitude daquele jovem rico, que se afastou com tristeza no coração porque ele não era capaz de buscar o reino de Deus e a justiça do Senhor. Como nós já aprendemos em 1 Pedro 5, de 6 a 11, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E nesse sentido, o Senhor Deus, o Cristo Jesus, quando fala da minha opção, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, quando muitas vezes estamos buscando o reino desse mundo e as suas ofertas, tentando manter uma vida semelhante à dos ímpios, o Senhor Jesus no verso 34, ele diz, encerrando, portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã. Opte em buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, porque todas essas coisas vos serão acrescentadas, porque Deus ama muito você, Deus concede a sua graça, e Deus há de cuidar de você e de seus filhos. Quando você busca em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, nós nos desnudamos de tudo aquilo que atrapalha uma intimidade profunda com Deus, numa fé que crê nesse Deus, cheio de promessas, que Ele vai cuidar de nós. E aí o Senhor Jesus, Ele diz que nós temos que ser inteligentes e devemos ter também bom senso. Ele diz no verso 34, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Basta o dia as suas dificuldades. Basta o dia as lutas que temos diante do Senhor. Quem aqui ousa levantar a mão? Quem aqui ousa levantar a mão para dizer que domingo que vem estará aqui com vida? Quem ousa levantar a mão para dizer que amanhã, ao meio-dia, estará vivo? Então por que a preocupação? Por que não confiar nesse Deus que cuida de nós? Se estivermos vivos amanhã, será a graça de Deus e o amor de Deus sobre a minha vida. Se estivermos mortos amanhã, estaremos na presença do Pai, envolvidos pelo seu amor e a sua glória. Não se preocupe com o dia de amanhã. Não se preocupe com as contas do mês que vem. Ajuste a sua vida economicamente a uma atitude simples. Amanhã o Senhor Deus trará os seus cuidados. É exatamente isso que Cristo está dizendo. Deus é soberano. Hoje já basta para as lutas que enfrentamos. E eu pergunto para você, onde está o seu coração? Onde está a sua submissão? A quem você obedece? A Deus ou ao seu patrão? Quem manda mais na sua vida? O seu professor ou Cristo? Quem determina o que você faz ou não faz durante a semana inteira, incluindo o domingo? Quem determina isto para você? Irmãos, como pecamos quando nos esquecemos
do amor, da graça e da disposição de Deus em nos amar e nos preencher com a sua graça. Como nós entristecemos o coração do Senhor quando com as nossas atitudes que negam o que afirmamos, demonstram que nós não confiamos em Deus. E muitas vezes somos como aquele jovem rico que esteve por alguns minutos diante do Senhor Jesus. Somos incapazes de tomar a decisão correta. Por isso eu preciso olhar para o meu coração e em meio às ansiedades deste mundo que adoecem o meu interior, eu preciso fazer uma única pergunta: por que isso está acontecendo comigo? Onde está a minha confiança? Onde está o Deus de amor e graça? Eu devo simplesmente perguntar para o meu coração: estou disposto a me submeter a esse Deus que me ama? Ou a minha disposição é me submeter ao sistema desse mundo que me odeia, que é cruel e decepcionante? Eu quero encerrar fazendo uma coisa que não é muito da minha natureza, mas eu quero trazer aqui uma pequenina poesia que eu li e que chamou muito a minha atenção. E está aí a poesia. Simples. O pardal perguntou: gostaria de saber por que os crentes ansiosos nunca param de correr. Respondeu o urubu: meu amigo, eu penso assim: não sabem que o Pai Celeste cuida deles e de mim. Sérgio, venha orar, por favor. Curve a sua cabeça. Corajosamente diante do Senhor. Se você quer encher o seu coração de paz, o apóstolo Paulo já nos ensinou, ordenando que não devemos andar ansiosos de coisa alguma, mas colocando diante do Senhor as nossas súplicas, para que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o nosso coração. Meu irmão, Deus te ama, Deus quer cuidar de você. Deus quer cuidar dos seus filhos. Somente creia e usufrua da bênção deste Pai, que demonstrou profundamente do que Ele é capaz por nos amar tanto. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu te louvo pela Tua palavra. Te agradeço que o Senhor nos alcançou e nos tem capacitado, através do Teu Santo Espírito, a lutarmos com a nossa carne, com a pressão desse mundo e com a atuação maligna, nosso inimigo. Nos perdoa por muitas vezes a nossa fé é tão pequena e a ansiedade cresce em nossos corações, mas eu quero pedir perdão, pedir que o Senhor continue falando ao meu coração e aumentando a minha fé. Já vimos tantos milagres, mas nós não podemos firmar a nossa vida com o Senhor nos sinais, nos milagres, mas sim no sangue ali da cruz, no Teu amor, na salvação e nessa vida que o Senhor tem nos dado. Queremos sim ver os milagres, quem sabe para aumentar um pouquinho a nossa fé, mas o grande milagre é a humildade e dependência do nosso coração nesse Deus Todo-Poderoso que cuida de tudo e tem cuidado em detalhes das nossas vidas, em tantas áreas. Eu mesmo tenho vivido esse cuidado especial na minha saúde, eu te louvo por isso. E é verdade, não sabemos quantos dias, mas queremos viver os próximos dias na dependência do Senhor, ouvindo a Tua voz e principalmente, não só ouvindo, mas obedecendo. Eu te clamo que todos possam sair daqui nessa noite com o coração cheio de disposição de obediência. Obediência à Tua palavra, obediência a esse Deus Todo-Poderoso. E possam
no futuro, olhar para trás e ver esses momentos de decisões que valeram a pena, que vão fazer toda a diferença da nossa vida, do nosso lar, da nossa família, da nossa existência e principalmente das pessoas que vão olhar para nós e vão olhar para nossas mensagens com os olhos e não com os ouvidos. Precisamos ser testemunhas reais e vivas de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por essa mensagem tão especial para o meu coração e eu creio para o coração de todos aqui. Nos dê a alegria da obediência. Nos dê a alegria da dependência. Nos dê a alegria do acréscimo da nossa fé, de cada decisão tomada juntamente com o Senhor e na dependência do Teu Santo Espírito. Faça a diferença, Senhor, no nosso coração e essa semana seja uma semana muito, muito alegre. De um coração leve e solto e tranquilo, jogado nos braços do Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Alfredo, pelo desafio e pela alegria de termos uma semana especial, muito especial, na dependência total do Senhor. Eu oro e agradeço por tudo, Senhor. Agradeço pela minha vida, por tudo que o Senhor falou hoje. Em nome de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, que trouxe esta palavra tão importante ao nosso coração, que o amor, a graça de Deus Pai, que nos ama, que sorri em nossa direção, que pelas Escrituras diz: filho, confia em mim, apenas obedeça e exerça a justiça. E ao Espírito Santo que ilumina a nossa mente, o nosso coração. Estejam sobre a minha vida, pequenina, frágil, mas cuidada pelo Senhor. Sobre a vida do Serjão, pequenina e frágil, mas totalmente cuidada pelo Senhor. Sobre este povo que se reúne aqui nesta noite. Frágeis, pequenos, débeis, pouco inteligentes, mas que são profundamente cuidados pelo Senhor. E sobre toda a pequenina igreja de Deus, que se espalha por esta terra. Povo fraco, povo pequenino, mas que é exaltado pelo cuidado do Senhor, agora e para todos sempre. Obrigado a Deus. Recebe